Curso de tomografia para concursos e provas. Neste exato momento, nós estamos dentro do curso de tomografia para concursos e provas e vamos falar a respeito do capítulo que trata sobre as técnicas de aquisição de imagens do estudo de aorta ou angiotomografia da aorta, como também é conhecida. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Alves, sou tecnólogo em radiologia médica. Gostaria de dar o meu bem-vindo, ao curso de tomografia para concursos e provas, que já está neste momento à venda no site da Neurovídeo. É com muita satisfação que eu venho aqui apresentar mais um capítulo interessante para vocês. Espero sinceramente que vocês gostem e espero sinceramente que essas informações, esse vídeo todo venha acrescentar em seus conhecimentos, e com isso o benefício é muito grande, principalmente para nós, inclusive para nós que produzimos esse material, porque espalhando ou proliferando conhecimentos, nós vamos aumentar ou duplicar esse conhecimento, porque muita gente aí manda também conhecimentos para nós, adquiridos através desses conhecimentos iniciais, E isso faz virar uma máquina muito grande de conhecimento, ajudando a população como um todo, tá bom? Eu gostaria de dizer que, nesse momento, então, vamos para as principais estruturas deste capítulo e também dos demais capítulos dentro do curso de tomografia para concursos e provas. Muito bem, neste momento nós vamos falar, eu vou mostrar na imagem aí para vocês um croquisinho, que é um roteirinho sobre o que nós vamos falar nesse capítulo. Aqui está o nome, capítulo tomografia para concursos e provas, e neste capítulo nós também vamos falar sobre preparo do estudo, posicionamento e dicas de posicionamento, área de aquisição, principais estruturas anatômicas, visto lá junto com as imagens, e dicas particulares desse estudo. Esse estudo, ele é um estudo relativamente simples, no caso da técnica empregada, mas eu também gostaria de falar ou aproveitar hoje para falar bastante dicas aí a respeito também. Inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre histologia e fisiologia desse importante órgão que é a aorta ou a artéria aorta, tá bom? Muito bem, vamos mostrar então a imagem que mostra o posicionamento para esse estudo. O posicionamento é esse em decúbito dorsal, entrando primeiramente os pés, com os braços voltados para a sala. Por quê? Os braços voltados para a sala facilitam o trabalho do pessoal de enfermagem, Uma vez que você geralmente pega a veia aqui na dobra aqui do braço, Então, para conectar essa extensão que a gente vê aqui, essa extensão ela une a bomba ao dispositivo aqui. No caso aqui, o que está conectado é um soro fisiológico apenas para manter pérvia essa veia aí, tá bom? Mas antes de deitar, inclusive a paciente, é feito todo um questionário. Nesse curso nós temos as considerações iniciais do curso, o capítulo de considerações iniciais, onde eu falo tanto do protocolo de segurança que é realizado também, assim como eu falo também um pouco sobre pegar veias têm que ser pérvia, principalmente nesse estudo, que é um estudo onde nós devemos injetar o meio de contraste a no mínimo 4 ml por segundo, o que é uma intensidade forte, Então a veia tem que ser boa, o calibre do gel tem que ser bom, para poder dar um resultado adequado. Esse estudo deve ser feito todo em apneia, Inclusive as fases de scout, que são aquelas radiografias digitais que a gente faz. Por quê? Porque o planejamento deve ser feito de acordo com o que mostra no scout,
De repente você faz um planejamento muito rente ao arco da aorta e o paciente respira de forma diferente e pronto, você vai perder o estudo, né? Se bem que quando você faz anjo de aorta, o bom mesmo é que você faça todo o tórax, né? Desde o ápice aí do tórax até ou a base do pescoço, né? Até a parte de baixo, que eu vou mostrar daqui a pouco a área de aquisição desse estudo. Sempre lembrando que no site da Neurovídeo nós já temos um curso de programação em tomografia computadorizada. Esse curso é um curso que nós vamos trazer várias dicas importantes, né? Mas nós não vamos falar bastante sobre programação, porque já existe um curso falando sobre programação, né? Então, o foco aqui é realmente dar dicas importantes, fomentar o conhecimento ou fomentar a sua curiosidade para que você, cidadão, vá atrás e adquira novos conhecimentos. E o ideal é que você também compartilhe esse conhecimento com a gente, né? Porque aí a gente consegue gerar novos materiais e assim por diante, tá bom? Então tá, vou mostrar na tela agora para vocês a área de aquisição, tá? Da fase pré-contraste. A fase pré-contraste, como mostra aí na tela, ela deve ser realizada desde acima do diafragma até abaixo dos isquios, tá bom? Embora a aorta na região das cristas ilíacas ela se bifurca, né? Formando aí a artéria ilíaca direita e esquerda comum, tá bom? Como mostra aqui no perfil, né, ó. Você deve também tomar o cuidado de centralizar o planejamento olhando pelo perfil, tá bom? Mas em tomografia a gente consegue fazer uma coisa muito interessante, muito importante, que é a reconstrução das imagens, tá? Se você fizer de imediato, geralmente ele fica aí, no sistema GE, ele fica aí até, dependendo do volume de estudos, né? Ele fica 1 ou 2 dias para você, os dados brutos ficam disponíveis para você, aí você consegue fazer a reconstrução desse material, dessas aquisições. Já em ressonância magnética você não consegue fazer isso, ou você adquire certo ou você adquire certo, não tem opção. No sistema da Siemens de tomografia, ele manda um arquivo chamado RAW Data. E esse RAW Data, ou todas as imagens, ou todos os estudos que tem esse RAW Data, você consegue fazer reconstrução das imagens. Se não me engano, eu não sou o grande conhecedor do sistema Siemens. Mas se não me engano, todos os estudos que são adquiridos na máquina tem o RAW Data. Então, todos você consegue fazer algum tipo de reconstrução. Agora, quando você deleta esse estudo para liberar espaço no HD, e depois você retriva esse exame, aí ele perde o RAW Data, ele não mantém o RAW Data, e aí você não consegue fazer reconstruções. Mas você consegue fazer as reformatações, né? Reconstrução, que é o ideal, né? Que mantém aí a qualidade dos pixels. Realmente você, uma vez deletado do sistema Siemens, você não consegue mais voltar. Mas eu acho uma grande vantagem esse sistema, porque do Siemens, de manter enquanto nativo o arquivo dentro do computador, porque você consegue fazer reconstruções, né? E aí, eventualmente, uma área que está fora de foco, fora da aquisição, você consegue fazer. Eu já fiz por erro, tá? Por erro, eu espero que vocês aproveitem essa informação. Eu fiz, era um estudo muito importante de fígado, ablação, e eu realmente não planejei, tá? Eu puxei a sequência e a sequência ficou lá planejada como estava originalmente no protocolo, e eu não vi, mas acabou que deu certo, né? A área de aquisição foi correta, porque a área de aquisição foi correta por sorte, né? E aí eu tive apenas que fazer a reconstrução e deslocamento das imagens, e aí salvou o exame.
e a minha pele junto também, tá bom? Então aí está na tela a área de aquisição de imagem do estudo de aorta por tomografia. Essa fase aqui, como mostra aqui na tela, essa área de aquisição é apenas para a aorta abdominal. Se o estudo de tomografia computadorizada que foi solicitado apenas de aorta abdominal, você vai fazer o estudo nessa área aqui. Você deve fazer o estudo, as primeiras imagens nessa área para a fase pré-contraste e também a fase pós-contraste é realizada nessa ou nessa área. Quem sabe até um pouco acima aqui da onde mostra essa linha, tá bom? Agora, se a área de estudo Agora, se o médico solicitante pediu angiotomografia da aorta, não falou se é torácica, abdominal ou torácica e abdominal, né? Vem apenas aquele pedido genérico, tomografia de aorta ou angiotomografia de aorta. Então sim, você deve fazer toda essa área aqui. Você faz o pré-contraste apenas na região da aorta abdominal ou apenas o abdômen pré-contraste, e aí sim a aquisição de imagens deve ser feita ao longo de todo o tórax e todo o abdômen. Agora, existe aquela ideia que é o seguinte: tem equipes de médico que preferem fazer toda essa área na fase pré-contraste e existem, né, e toda a área pós-contraste. Então, pré e pós em toda a área do estudo, como mostra aqui na tela. Isso de equipe para equipe, né, de equipe médica para equipe médica. Então, realmente você tem que combinar direitinho com a equipe e ver como é que isso é feito. Em considerações iniciais, eu mostro lá o esquema lá de aplicação de contraste, né? Então o médico deve falar se ele quer pré-contraste só no abdômen ou se isso já deve ser muito bem protocolado para que você não faça errado, tá bom? Muito bem, então uma vez que nós fizemos o preparo, pegamos a veia direitinho, uma veia bem calibrosa, você deve fazer, inclusive antes de injetar o meio de contraste, você deve fazer o teste para ver se a veia está boa, tá? Esse teste, ele é feito com soro, com contraste não, com soro, tá? Você deve injetar aí de 20 a 30 ml na velocidade que você vai injetar o meio de contraste, ou seja, 5 ml por segundo. Então você injeta aí seus 25, 30 ml de soro nessa velocidade para ver se a veia está boa, ver se ela aguenta, ver se ela está pérvia, né? E aí sim você vai poder injetar um meio de contraste de forma tranquila, de forma adequada, sem riscos, né, de estourar a veia e aí infiltrar contraste dentro da pele do paciente. O meio de contraste, ele causa várias irritações aí embaixo da pele, então o pessoal prefere, e é muito mais lógico, injetar com soro, porque o soro ele não é nefrotóxico e ele também é melhor absorvido aí pelo subcutâneo, tá bom? Então deve fazer o teste com soro fisiológico, até para não contaminar o estudo. Muito bem, pessoal, então chegou a hora de injetar o meio de contraste, porque nós já fizemos a entrevista de segurança, pegamos a veia, fizemos o teste, fizemos aí a entrevista toda direitinho, fizemos a fase pré-contraste, e aí que deve ser feita na aorta abdominal ou em toda a aorta, dependendo da preferência da equipe médica, né? E nós temos que obedecer com certeza, nós temos que obedecer o que a equipe médica orienta. E aí chegou a hora de injetar um meio de contraste. E aí você pergunta: pô, Marcelão, como é que a gente faz, em qual momento devemos iniciar a fase pós-contraste? Nós devemos iniciar a fase pós-contraste
após monitorar o paciente. E o monitoramento do paciente, ou o monitoramento da chegada do meio de contraste, ele é realizado de duas formas: ou dentro da própria aquisição, tá? Ou antes da aquisição. Tudo depende da tecnologia disponível no seu equipamento. O monitoramento mais simples, ele é feito antes da injeção principal de meio de contraste. E como ele é feito? Ele é feito da seguinte forma: ele se trata de um grupo de imagens adquiridas numa posição específica. Por exemplo, nós temos aqui na tela uma área de aquisição ou uma área de planejamento desse monitoramento. E o que é exatamente, como isso é feito? Essa sequência ela é feita da seguinte forma: o equipamento vai ficar adquirindo imagens no mesmo ponto, tá? E aí você deve injetar 15 ml de contraste. Então nós vamos injetar 15 ml de contraste. No momento que você injetar, você começa a aquisição dessas imagens. E aí o que a máquina faz? A máquina vai adquirindo, até que o meio de contraste chega, tá? Então, com isso, nós conseguimos fazer a contagem de tempo. Eu vou mostrar agora para vocês aí. Como mostra aqui na tela, nós temos aqui aquela área de aquisição mostrada há pouco, ó, que é exatamente aqui. Então a máquina fica adquirindo imagens nessa posição até que o meio de contraste chega, como mostrou aqui na animação gráfica, né? O meio de contraste chega, né? E a máquina dispara, ou no caso aqui nós vamos fazer a contagem. Tá? A máquina adquire uma imagem num período de 1 segundo aproximadamente, ou meio segundo que for, e aí tem um espaço de 1 segundo. E aí você vai fazer a contagem de tempo. Se em 7 imagens o meio de contraste chegou, significa que você vai ter um delay de 14 segundos. Eu vou mostrar agora uma imagem para vocês. Aqui está o monitoramento, que deve ser feito aproximadamente nessa região. E aí sim nós temos aqui a escala do tempo. Existem ferramentas que pegam aquele grupo de imagens, né? Você aplica esse ROIzinho aqui, e aí ele te faz o gráfico tanto de densidade quanto de tempo. E aí você sabe que o meio de contraste vai estar na aorta, no caso aqui em 14, 15 segundos, né? Então aquela fase principal ou a fase pós-contraste do estudo de aorta, você deve colocar 14 segundos de delay. Então você começa a injetar o contraste e 14 segundos depois a máquina vai adquirir a aquisição principal. Eu recomendo, sinceramente, que você faça um planejamento principal e que aí finalize abaixo dos isquios, como mostrou na imagem lá de área de aquisição, e você deve fazer uma outra aquisição do isquio até lá em cima de volta. Por quê? Uma segunda aquisição. E eu sei que vai irradiar o paciente mais uma vez, mas muitos exames são salvos dessa forma, tá? Não isso deve ser combinado com a equipe técnica, a equipe médica, né, para ver se isso é realmente necessário. Mas eu já vi, é só uma ideia, tá? Eu já vi exames serem salvos assim, né? Alguma coisa aconteceu durante a aquisição de imagens, algum atraso, o paciente mexeu, dobrou o braço, isso mudou, né, a forma com que esse contraste chegue lá. Então uma segunda aquisição é uma boa garantia de que o estudo vai ficar realmente adequado. Agora existe um outro monitoramento que é muito semelhante também, mas ele é feito dentro da própria aquisição principal de imagens. A GE chama isso de PrEP Scan, né? A Siemens também tem esse monitoramento, que eu não sei o nome, realmente não sei o nome, não, eu já fiz, mas não lembro. Tá? E a Siemens trata esse
monitoramento com uma sequência à parte. E a GE é um plugin dentro da própria aquisição. Você também coloca o ROIzinho, faz todo o planejamento, e aí tem um linkzinho onde você coloca esse planejamento do monitoramento, tá? E aí você aplica esse ROIzinho aqui, ó, em cima da horta, tá? Então a máquina vai ficar adquirindo imagens nessa posição e no caso da Siemens, por exemplo, a máquina já vai perceber a chegada do meio de contraste, o aumento de densidade, e ele dispara sozinho. Isso é dentro da própria aquisição principal de imagens, né? Então existem esses dois tipos de monitoramento, fora e dentro da aquisição. A ideia é exatamente a mesma, só que lá dentro da aquisição a máquina já dispara, ou você deve disparar. Ah, deixa eu falar isso. Vou falar uma coisa importante aqui. A GE é uma dica de estudo importante, ó. A GE mantém por normativa lá deles, lá dos Estados Unidos, eles mantêm uma normativa lá que você é quem deve disparar a aquisição, porque isso não pode ser feito de forma automática, tá? Então chegou o meio de contraste, você vai ver que chegou o meio de contraste tanto pelo aumento de densidade aqui dentro da horta, quanto pelo próprio gráfico aqui que aponta o aumento de densidade, e você dispara, tá? A Siemens não, no caso da Siemens no caso da Siemens inclusive é optativo, tá? Uma outra dica importante aí para vocês, porque assim, se eventualmente esse ROIzinho saiu fora do lugar ou o paciente se mexeu, tá? Você pode também disparar manualmente, e aí a máquina adquire as imagens conforme foi planejado, tá bom? Então ou ela percebe ou você percebe, tá? E aí você dispara. Isso é uma norma de segurança, é enfim, é uma forma de assegurar que a imagem será realizada e você não vai perder essa injeção de meio de contraste. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens do estudo, né? As imagens pré-contraste, mostrando toda a horta, né? Até um pouco acima aqui, ó, como mostra na tela, um pouco acima do arco da horta. Isso aqui é um capricho, né, que foi feito aqui, porque poderia perfeitamente adquirir desde a base do pescoço, né? Mas para tentar economizar o paciente de radiação, descer um pouco. Aí tá, ó, entrando aqui, ó, como mostra aqui, esse é o arco da horta, né? Lançando aí os principais vasos, né? Aqui está a horta descendente, a ascendente. A artéria pulmonar aqui vaziazinha, tudo sem contraste, porque é uma fase pré-contraste. E aí está o diafragma, onde ela passa de aorta torácica para abdominal. Nós vemos aqui, né, ó, algumas calcificaçõezinhas na aorta, né? E aí ela bifurcando lá, ó, já no meio da pelve, tá vendo? Por isso que é importante a gente adquirir esse estudo até abaixo dos isquios aqui, né? Porque aí você vai ter certeza, e na hora de reconstruir também fica adequada, né? Então essas aqui, pessoal, são as imagens sem contraste. Nós temos aí os rins, coluna vertebral, intestino delgado, musculatura paravertebral, psoas, né? Ilíaco, psoas, ilíaco, bexiga urinária, e aí tá. Muitas estruturas, né? E muitas imagens, né? Aqui nós temos aí de 300 a 400 imagens aproximadamente. Você vê que quando eu disparo aqui ou solto o videozinho, né, você vê que ele flui como se fosse um vídeo, né, de tantas imagens, né? Então realmente é um estudo muito completo, né? Graças a Deus hoje a tecnologia multi-slice permite a gente adquirir muitas imagens, e com isso a gente consegue um estudo bastante adequado, bastante completo, né, de todos os sistemas ou de todo o corpo. Agora eu vou mostrar para vocês a fase pós-contraste, que foi adquirida exatamente
naquele mesmo planejamento da fase pré-contraste. Vou soltar aqui, ó. Olha aí que beleza. Inclusive a artéria pulmonar ainda completa, tá? Geralmente a artéria pulmonar já não está mais, o meio de contraste já passou por ela, né? Significa que fizeram aqui também uma grande injeção de contraste. Uma aquisição muito boa, né? Você vê aqui, ó, a aorta realmente lotada de meio de contraste, né? Temos aqui também a artéria pulmonar, ela ascendente, ela descendente aqui, a aorta, aí passando pelo diafragma, se tornando aí então a artéria aorta abdominal. E aqui a bifurcação da mesma, né? Bem nesse ponto aqui acontece a bifurcação da artéria aorta passando para ilíacas comuns direita e esquerda. A partir dessa aquisição, nós poderemos fazer imagens em 3D e imagens em reformatação. As imagens reformatadas, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, elas não modificam aí a estrutura como um todo. Eu vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre 3D, tá? Elas apenas transformam a aquisição axial, que é o plano de aquisição, para o plano sagital coronal ou um plano oblíquo qualquer que foi escolhido, tá? E vou mostrar agora para vocês aqui esse estudo, né, no plano coronal. Que beleza que é, ó. Realmente uma imagem fantástica, né? Uma aquisição muito bem realizada. Também aqui nós temos um grupo muito grande de imagens, né? Tá passando de uma vez aqui, mas na verdade nós temos aqui, nessas imagens que vocês estão vendo aí, no mínimo 200 imagens, então é um número realmente grande. Esse então é o plano coronal, e essas são as imagens reformatadas para o plano coronal. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens do plano sagital. Aí está a aorta saindo ou nascendo aqui no coração, dando a volta lá, ó, já com suas ramas principais, e aí ela desce com uma aorta torácica e abdominal, lançando aí suas artérias mesentéricas, tronco celíaco, e aí vai, né? Uma bonita aquisição, né? São muitas imagens também. Eu vou passar aqui, ó, para vocês. Ela flui, né? De tanta imagem que é, né? Como se fosse realmente um videozinho. Então essas são as imagens reformatadas para o estudo ou para o coronal e para o plano sagital. Aqui nós temos a aquisição 3D. Você vê que esse estudo ele mostra as outras estruturas, né, como o osso, né, principalmente, porque a densidade de imagem do meio de contraste e do osso são muito idênticas ou são muito parecidas em tomografia. Então a máquina mostra, ou o software, né, mostra tudo que tem essa densidade. Você vê que as demais estruturas, como os demais órgãos, né, como o pulmão, por exemplo, os tecidos moles, né, pele, musculatura, tudo isso deixou de ser mostrado porque realmente a densidade dessas estruturas, elas não são parecidas com o osso e nem com o meio de contraste. O vaso só aparece aqui porque ele está com o meio de contraste, né? Do contrário também não apareceria. Você vê que aparece, mas aqui está mostrando os rins. Não, mas os rins, nesse caso aqui, estão repletos de meio de contraste, né?
Tanto é que quando a gente faz estudo de coluna sem o meio de contraste, você pede o 3D, os rins não aparecem, né? E aqui estão aparecendo porque o meio de contraste já impregnou esse órgão, né? Que é um dos primeiros aí a serem impregnados, né? Pelo meio de contraste, aumentando muito a densidade deles e eles então aparecem. O coração aí, né, ó, meio que quadriculado porque ele fica batendo, né, o tempo todo, então ele aparece meio quadriculado. Agora na tela eu tenho uma aquisição de imagem bastante interessante feita através de uma ferramenta oblíquo dentro do plugin de reformatação. É uma aquisição oblíqua, tá? Você pega uma imagem de frente, como mostra aqui, você pode pegar uma imagem de lado e mostrar ao contrário também, mas no exemplo aqui nós temos a imagem de frente e aí nós traçamos uma direção aqui, ó, para que a gente mostre um sagital seguindo essa tortuosidade que vocês estão vendo. E o resultado está aqui. Então você vê a imagem de lado nessa perspectiva tortuosa aqui. Isso pode sim, perfeitamente trazer informações importantes para esse paciente, né, que vão realmente, ou que podem mudar aí o diagnóstico desse paciente, que pode mudar então a conduta do médico solicitante. Então é também uma ferramenta bastante importante, bastante interessante se você puder fazer essa aquisição de imagens tortuosas aí e mostrar isso para o radiologista. Meio que o radiologista tem olhos realmente treinados e ele vai saber ver isso. Mas esse tipo de imagem você pode mostrar para o médico solicitante, né? O médico solicitante vai gostar muito de ver isso. Isso agrega em qualidade o seu trabalho. Isso agrega em qualidade no estudo realizado por tomografia no setor que você trabalha. Isso melhora, né, vou dizer, melhora a sua imagem ou o seu trabalho como um todo. Pode ter certeza, pessoal, que o capricho ele é sempre notado e você sempre tem bons resultados de ser um bom profissional. Se você é um profissional ruim, com certeza você não será indicado para um trabalho quando você precisar. Esse é um exemplo que eu dou. Isso sempre acontece, entendeu? Então tem um capricho de fazer, ó. E essa aquisição de imagens tortuosa aqui, né? Esse tipo no caso aqui, um sagital através da reformatação, ele é uma imagem muito interessante, como vocês veem aqui, né? E que vem ilustrar melhor o estudo, principalmente para o médico solicitante, e pode vir ajudar o seu paciente. E também, de quebra, ajuda você, porque você se mostrará um profissional capacitado, um profissional caprichoso, e isso conta muito na hora de indicar pessoas realmente caprichosas. Pessoa que vai lá só e somente só para ganhar dinheiro e quer baixar a pilha e fazer, né, fazer os exames e ir embora. E tem pessoas que chegam com vontade de ir embora, às vezes não querem nem chegar no serviço, né? Então realmente essas pessoas não serão indicadas por ninguém, né? Porque realmente fica difícil trabalhar assim. Então, seguindo adiante, vamos mostrar um pouco mais de imagens. Existe uma outra ideia também de aquisição de imagens, por exemplo, em máquinas mais antigas, né, onde a aquisição de imagens do estudo de aorta, elas podem ser feitas ou elas podem ser realizadas através do monitoramento cardíaco, né? Porque como o coração ele fica aí, graças a Deus, batendo o tempo todo, né? Então ele borra um pouco a imagem da aorta. Existem serviços que ainda fazem para máquinas mais antigas isso, tá, pessoal? Mesmo multislice mais antigo. Então ele fica monitorando o coração, o batimento cardíaco, e adquire as imagens apenas no momento em que o coração esteja, né, sempre no mesmo momento. Ele adquire a imagem sempre que o coração esteja num determinado
ou numa determinada posição. O coração, ele contrai, né? Contraiu, ele adquire. Contraiu, ele adquire. E assim por diante. Geralmente ele adquire imagens nessa faixa que vocês veem aqui, que é de 80% do pulso aí, que é onde o coração está mais tranquilo, assim, onde o movimento é menor, né? Que é aquela fase de preenchimento das cavidades, né? Para em seguida fazer a sístole. Aqui está a área, né? Como mostra a imagem, em 75% do batimento aí, né? Esse é o gráfico do pulso, né? Cardíaco, do batimento. Nós temos aqui o arco da aorta, né? Uma imagem em 3D, onde o coração foi seccionado virtualmente aqui, né? Uma imagem MIP, uma imagem de reconstrução através do plugin de reformatação. E nós temos aqui agora as principais ramas do estudo as principais ramas do vaso da aorta: renais, testiculares, ilíacas. Eu não vou dar um pauzinho aí, né? Se vocês tiverem muito a fim de ver essa imagem. Nós temos aí agora um resumo bastante interessante, né? Até em espanhol, mas nem parece. Muito bem, agora nós chegamos no momento bastante interessante desse capítulo, que é, na minha opinião, o mais importante, porque esse momento ou essa fase do capítulo, ela serve para fomentar a curiosidade. Vocês já pararam para pensar no seguinte: bom, o coração, quando ele bate, né, ele precisa ser preenchido novamente para que o sangue flua sempre na mesma intensidade. Então, o que acontece? Se você fizer um corte profundo, a gente vê nos cinemas aí, né? A gente vê que quando seccionamos um membro inferior ou superior, você vê aquele jato, ele é sempre contínuo. Vocês já pararam para reparar isso? Não, né? Mas é isso que acontece. O jato de sangue nos vasos, ele é sempre contínuo, tá bom? E aí você pensa assim, o seguinte: poxa, mas como que ele é contínuo se o coração bate e preenche? Bate e preenche. Não seria correto dizer que quando a gente secciona um vaso, a gente vê o sangue espirra, para, né? Não seria isso o lógico? E isso não acontece. Vocês já pararam para pensar como é que isso acontece? Como é que isso é feito? Como é que o organismo consegue esse fluxo ininterrupto, né? Porque ele é ininterrupto. Como é que o corpo consegue isso? Essa parte que eu gosto de falar com vocês. É essa parte que eu gosto de fomentar a curiosidade. Sejam curiosos, vão atrás, procurem saber, né, sobre coisas além do que vocês vão fazer. Então é o seguinte, pessoal: como é que isso é feito? Nós temos aqui na imagem a aorta em camadas. Nós temos aqui a túnica íntima, tá? Aqui é a luz do vaso. Nós temos a túnica íntima, nós temos a camada elástica e muscular, e aí nós temos mais uma outra camada. Na verdade, tem até mais camadas do que está mostrando aqui, tá? Então, o que acontece? Quando o coração faz a sístole, ele preenche a aorta de sangue, tá bom? Então a aorta, ela tem uma parede, né? Essa parede desse vaso, ela é muito especializada, tá? Na aorta que se dá a continuidade
daquele batimento ou daquele fluxo sanguíneo, tá? Então preenche a aorta, porque ela tem uma parede bastante elástica, tá? Então ela preenche, e enquanto o coração está fazendo o preenchimento lá, a diástole, tá? A aorta está esvaziando o sangue. E aí vem a sístole novamente e assim por diante, tá? Então é a aorta o órgão responsável pela continuidade do fluxo sanguíneo. Por isso que nós temos esse fluxo contínuo, ininterrupto, tá? Ou seja, a grande responsável é a aorta. E isso se dá por conta dessas várias camadas que vocês veem aqui. Tem até mais camadas, na verdade, essa imagem que eu peguei desse site que vocês estão vendo aqui, está um pouco resumida, tá bom? Mas essa túnica elástica aqui, ou essa parede elástica, ela é a principal responsável por essa característica elástica da artéria, ou da parede da artéria, tá bom? Da artéria aorta, no caso, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês algumas dicas sobre o estudo da aorta, da angiotomografia de aorta, mas eu também gostaria, muito nesse capítulo, de fomentar a curiosidade de vocês. Eu espero que vocês continuem, que vocês vão atrás aí, sejam curiosos, façam multiplicar esses conhecimentos, compartilhem com a gente, tá bom? Nós temos aí coisas realmente interessantes agora no site, no novo site da Neurovídeo. Eu espero que vocês curtam. Na descrição desse link ou desse vídeo, nós temos aí os canais do YouTube, o link dos canais do YouTube, tanto o canal CT quanto o canal RM, que também está bem legal. Logo, logo nós estamos aí lançando também, se Deus quiser, nós vamos lançar logo, logo o ressonância magnética para concursos e provas, onde nós vamos mostrar também muitas dicas importantes acerca de cada um dos protocolos, tá bom? Mostrar as imagens, falar sobre, assim como nós fizemos aqui nesse material que você assistiu hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do capítulo, espero que tenha acrescentado, eu espero ter fomentado a curiosidade. Vão atrás, façam valer a pena, compartilhem essas informações todas. Eu queria deixar um grande abraço, agradeço a todos vocês. Meu nome é Marcelo Alves e estive aqui hoje mais uma vez pela Neurovídeo.